Queridos irmãos e amigos na fé, eu gostaria que esse vídeo chegasse a todos da nossa pequena igreja e também em aqueles que vocês conhecem como guardadores do sábado. Bem, será um pequeno vídeo, vou colocar algumas citações de Ellen White sobre a guarda do sábado. Vejo que no momento em que vivemos da história da igreja, esse mandamento que é tão importante, principalmente agora no final da história desse mundo, está sendo de alguma maneira negligenciado. Eu mesmo muitas vezes cometo erros, no sábado tenho notado isso, e o Espírito Santo tem tocado meu coração a esse respeito. Gostaria que todos vocês pudessem prestar bastante atenção nas citações de Ellen White e meditar honestamente sobre a nossa guarda do sábado hoje, como Igreja de Deus dos últimos dias. Então vamos colocar algumas citações. Guardar o sábado. Como guardar o sábado? Em Testemunhos Seletos, volume 3, Ellen White nos fala assim: todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias da alma devem estar despertas, pois não temos que encontrar-nos com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada alma. Eu estou lendo aqui na tela ao lado e Ellen White está nos dizendo que o céu celebra o sábado, todo o céu, mas não de uma maneira negligente ou ociosa. Não é bom passar o sábado em ociosidade. Nós precisamos fazer do sábado um dia deleitoso e santo dia de Deus. E para isso nós precisamos estar com a nossa mente voltada às coisas do céu. Senão ele vai ser um dia chato. Essa é a verdade. Nós precisamos pensar na nossa vida espiritual, irmãos, seriamente. Nós gostamos de passar o dia de sábado com Deus. Nós estamos meditando na palavra de Deus nesse santo dia, colocando nossa mente para funcionar de maneira espiritual e não carnal. Vamos ver alguns textos de Ellen White que nos ajudam a meditar nesse assunto. Ela diz aqui em Patriarcas e Profetas, página 207, Deus exige que seu santo dia seja observado de maneira tão sagrada como no templo de Israel. Tão sagrada como lá no templo de Israel. Vocês lembram das passagens bíblicas do Velho Testamento, como Deus lidava com o sábado com Israel? A seriedade que era a guarda do sábado? A ordem dada aos hebreus deve ser considerada por todos os cristãos como um mandado de Jeová. Deve-se fazer do dia anterior ao sábado um dia de preparação, a fim de que tudo possa estar em prontidão para as suas horas sagradas. Tudo deve estar em prontidão, tudo pronto. Nós vamos ver alguns textos que ela nos aconselha o que fazer. Prepare-se durante a semana, não só na sexta-feira. A sexta-feira é o dia principal de preparação, para dar os últimos detalhes do que você precisa para estar pronto para o santo dia de Deus. Lembre-se, ao ler esses textos, o sábado não é nosso. É um tempo que não nos pertence. Pertence ao Senhor. Lembre-se disso. Alguns argumentarão que o Senhor não é tão exigente em seus preceitos, que não é seu dever guardar o sábado estritamente, com tão grande prejuízo, ou se colocarem em conflito com as leis da terra. É, porém, justamente aí o ponto em que sobrevirá a prova, a ver se honraremos a lei de Deus acima das exigências dos homens. Isto é o que fará distinção entre os que honram a Deus e os que o desonram. Quando nós não guardamos o sábado de maneira correta, irmãos, o que os anjos pensam? Nós desonramos a quem? É nisto que devemos provar nossa lealdade. A história do trato de Deus com seu povo em todos os séculos mostra que ele exige exata obediência.
Alguns podem dizer, não existe regras para o sábado. Realmente não existem regras específicas, mas existe uma regra: não fazer a tua vontade no meu santo dia. Essa é a regra principal. Não fazer a tua vontade no meu santo dia, no santo dia de Deus. É explícito o quarto mandamento: não devemos fazer nossas próprias obras no sábado. Deus deu ao homem 6 dias para o trabalho, mas reservou para si o 7º, pronunciando uma bênção sobre os que o santificam. No 6º dia deve-se fazer todos os preparativos necessários para o sábado. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Cada minuto do sábado é tempo sagrado. Não espere para que o relógio dê o horário que você olhou na internet e o pôr do sol. Para começar o sábado. Comece antes do sábado. Já entre nos minutos sagrados do sábado com a mente voltada a Deus. Prepare-se para isso antes. Cante um hino, faça uma oração. E já entre no sábado com a mente voltada a Deus. Não espere dar o pôr do sol para fazer isso. Todas as compras têm que ser feitas antes. Não compre nada no sábado, isso é transgredir a lei de Deus. Não vá almoçar fora de casa, como alguns fazem, em restaurante, usando o trabalho dos outros no santo dia de Deus. Isso é transgredir o sábado. Não cozinhe no sábado, como alguns adventistas hoje que não foram ensinados fazem, cozinham no sábado. Não cozinhe, ela diz, todas as compras devem ser feitas e todo o nosso cozinhar terminado na sexta-feira. Seja tomado banho, engraxado os sapatos, preparada a roupa. Os doentes precisam de cuidados no sábado. Aqui ela coloca um parêntese, né? Doentes precisam de ajuda no sábado. Ela diz que isso é ato de misericórdia e não é violação do mandamento. Mas coisa alguma do próprio trabalho deve ser permitido invadir o tempo santo. Então, cuidar dos doentes é lícito. Mas mais na frente ela ainda fala um pouco sobre isso, que nós vamos ver que não precisamos fazer coisas, mesmo cuidando dos doentes, que não são precisas, né? Não é preciso fazer nesse santo dia. O sábado não deve ser empregado em consertar roupas, cozer, cozinhar, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular. Fazei desaparecer os jornais, hoje, celular, redes sociais. Explicai aos vossos filhos esse procedimento, induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. É importante isso. Nós envolvermos nossos filhos na guarda do sábado, para que eles possam ter a noção exata do que é guardar o sábado. As bênçãos da observância do sábado. Foi-me apresentado todo o céu com a contemplar e observar, no decorrer do sábado, aqueles que reconhecem as reivindicações do quarto mandamento. Olha só, é importante. Os anjos estão olhando para nós no santo dia e observando o que fazemos. Estão observando o quarto mandamento, estão observando o sábado. Os anjos estavam anotando o interesse deles e o elevado respeito que nutrem por essa divina instituição. Aqueles que santificavam o Senhor Deus no próprio coração, mediante uma estrutura estritamente religiosa da mente, e que buscavam aproveitar as horas santas em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível, e honravam a Deus ao chamar o sábado deleitoso. A esses beneficiavam especialmente os anjos com luz e saúde, e era-lhes comunicada força especial. É importante, né, irmãos? Anjos estão nos observando na questão da guarda do sábado, da importância que nós damos, do interesse que nós temos, da seriedade que nós colocamos na guarda do sábado. A nossa mente tem que ser mais espiritual, menos carnal. O sábado não é nosso, é do Senhor. Vamos mais à frente. Devemos vigiar nossas palavras e pensamentos. Não é só o fazer, é pensar e falar. E é importante nós sabermos isso, porque por isso é tão importante a questão da nossa mente estar mais espiritual no dia do sábado. Os anjos nos ajudarão a termos pensamentos que nos elevam a Deus. Aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos
são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. Se você tem esse hábito de falar no dia de sábado sobre trabalho, ou sobre planos que você está fazendo para o futuro, peça a Deus orientação, misericórdia e que o ajude a, no sábado, estar com a sua mente voltada a Deus. Deus considera como se você já estivesse fazendo isso no dia de sábado. Se você está pensando sobre o assunto, é como se você para Deus já estivesse fazendo. Você está quebrando o dia de sábado. Você acha que guarda o sábado, mas não guarda. Quando o sábado é desta forma lembrado, da maneira correta, as coisas temporais não fluirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente a esses dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com o trabalho físico a ponto de, no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Ellen White fala muito sobre isso, Eu vou dar apenas algumas citações aqui, mas você pode procurar várias de Ellen White se você tiver interesse na sua vida espiritual. Ela fala que nós não devemos deixar de ir ao culto no sábado. E aqui ela está dizendo, não trabalhe tanto no sábado para desonrar a Deus no seu santo dia. Não indo à igreja, dormindo na igreja, de cansado. Isso desonra a Deus, irmãos. Ainda outro ponto que devemos dar nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Testemunhos Seletos, volume 3, página 12, sexto parágrafo. Ainda outro ponto que devemos dar atenção. Não entrar no sábado com rancor, com divergências contra irmãos. Se for possível, resolva o problema antes. Não entre no sábado brigado com a sua esposa, com seu filho. Deus não deseja isso. Você não vai honrar o nome de Deus, você não vai aproveitar o sábado como deveria. Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento. Muitas pessoas acham que no sábado tem que comer mais, tem que comer melhor. Isso é um erro. Ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples. Apetitosa, mas mais simples. Convindo comer menos do que comumente. Por que comer menos? A fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente, mesmo de produtos saudáveis. Se você comer demais, entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem serem apreciadas. Por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio, por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Importante, irmãos? Nós prestarmos atenção em cada detalhe para aproveitar o máximo o sábado. O sábado não é nosso. Ele é do Senhor. Não preocupe-se com comida no sábado. Coma menos, coma comida simples e apetitosa. A escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. Você deve ir à igreja, passar na igreja amanhã de sábado, honrando a Deus, estando com a sua mente voltada a Deus. Mas o tempo restante, preste atenção na sua família, nos seus filhos, na sua esposa. Ela diz aqui, o tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos. Não deixe os filhos sozinhos. Em muitas famílias, os filhos menores são abandonados a si próprios, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas, começam a brincar ou ocupar-se de coisas ilícitas. Deste modo, o sábado perde para elas a importância sagrada. Eu já vi muitas vezes pessoas deixarem os filhos sábado após sábado para estudarem na igreja com os irmãos. Eu já fiz isso. Para fazer trabalho missionário. Não que trabalho missionário, estudar a Bíblia não seja bom. Mas o sábado tem que ser deleitoso não só para você, para os seus filhos, para a sua esposa. Saia com eles, passeie com eles na natureza, mostre para eles o amor de Deus na natureza. E o que o pecado fez com esse planeta também. Mostre para eles o verdadeiro significado do sábado,
as horas sagradas do sábado. Faça para eles o sábado ser um dia deleitoso. Eles gostam da companhia dos pais. Eles precisam. Se desejamos a bênção prometida aos obedientes, devemos observar mais estritamente o sábado. Temo que muitas vezes empreendamos esse dia viagens que bem poderiam ser evitadas. Até isso, irmãos, nós precisamos pensar. Por que viajar no sábado? Nós estamos honrando a Deus viajando no sábado? Evitar o máximo viajar no sábado. Só se for estritamente necessário. Se não, irmãos, não é preciso fazer isso. Se você vai viajar nas suas férias, viaje durante a semana. Não chegue no local no sábado, não saia do local no sábado, não saia da sua casa no sábado. Isso vai fazer que a sua mente esteja dispersa para outras coisas e não com a mente nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. Então Ellen White diz que deve ser evitadas as viagens. Ninguém vai à igreja para dormir, como eu já falei. Não durma na igreja. O sono é coisa que não deve manifestar-se na casa de Deus. Não é vosso costume entregar-vos ao sono quando empenhados em algum serviço temporal. Está trabalhando lá fora, você não dorme, porque vos impede o interesse que nele tomais. Seria lícito, pois, colocar em nível inferior aos negócios seculares o culto que implica com vossos interesses eternos? Por isso que é tão importante você não chegar na sexta-feira exaurido das suas forças. Você precisa descansar, diminuir o ritmo já na quarta, quinta-feira, para na sábado você estar bem com Deus. Estar bem fisicamente, para aproveitar do culto. Haverá sempre deveres que têm de ser cumpridos no sábado, para alívio da humanidade, como nós vimos lá no início. Isso não é transgredir o sábado. A humanidade sofredora, aqueles que estão enfermos, doentes. Isso está certo e de acordo com a lei daquele que diz: misericórdia quero e não sacrifício. Mas há perigo de cair em descuido sobre esse ponto e de fazer no sábado o que não é realmente indispensável. Muitas vezes nós fazemos no sábado, mesmo cuidando de doentes, médicos, enfermeiros, isso é para vocês também. Vocês não devem fazer cirurgias no sábado que não é preciso. Atender pessoas no sábado que não é preciso, não é emergência. Não façam essas coisas. Vocês estão quebrando o dia do Senhor, quebrando a guarda do sábado. Então, só o que é indispensável, irmãos. Bem, que Deus, essas citações que eu coloquei são poucas, existem muitas sobre o sábado, mas se você tem interesse, você procure para saber quanto mais você souber e praticar as coisas que Deus quer que você pratique no sábado, melhor para cada um de nós. Mas eu espero que essas poucas citações que eu citei aqui possam ajudá-lo, assim como tem me ajudado também a pensar na guarda do Senhor, do sábado do Senhor. Que Deus lhe ilumine, que Deus lhe proteja e que o Santo Espírito de Deus nos ajude a guardar o mandamento do Senhor como deve ser guardado. Amém.